Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, agradeço desde já a vossa presença. Estamos aqui para este debate que será coordenado pela Joana Gurjão Henriques, conduzido, que é a autora. O livro mais recente é o Racismo em Português 2, Colonos Retornados e a Revolução por Cumprir. Mas apesar de ter o número 2 na capa, acaba por ser o terceiro livro daquilo que nós podemos ver como uma trilogia sobre racismo e sobre o racismo em Portugal e em português em específico, e os três livros inspiram esta conversa. Agradeço a todos os que aceitaram este desafio para estar aqui e, claro, à Joana, a quem passo desde já a palavra para iniciar as hostilidades. Obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada à Tinta da China mais uma vez por publicar o livro. Obrigada aos convidados. O Max Ruben Ramos é antropólogo, tem tratado as questões do colonialismo. A Cláudia Castelos, historiadora, é uma das referências relativamente ao estudo da colonização portuguesa e dos colonos. Tem um trabalho excepcional sobre o que foram os colonos. Cristina Roldão, socióloga, é professora também no Instituto Superior de Setúbal e tem refletido e intervido bastante no espaço público sobre a questão do racismo nas suas várias vertentes, mas muito também no racismo contemporâneo, ou seja, hoje. Peço desculpa por esta introdução tão rápida e em modo acelerado, mas temos 45 minutos, portanto vamos tentar aproveitá-los o máximo possível e com este ruído de fundo. Queria dizer que isto hoje é uma conversa a propósito do lançamento do meu último livro, que se foca em entrevistas e também no contexto histórico do colonialismo do ponto de vista dos colonos, mas das suas vivências e da forma como testemunharam, ou seja, no fundo são testemunhos sobre como era o racismo durante o período colonial, vivido e visto do ponto de vista do colono. Isto é um trabalho que começou em 2015, portanto este trabalho saiu no Jornal Público no ano passado, foi uma série de reportagens e é uma continuidade de um trabalho que eu fiz comecei a publicar em 2015, que é o Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo, onde fui às 5 ex-colónias ouvir, no fundo, o testemunho de pessoas que viveram durante o período colonial. E não só, pessoas que ouviram através dos depoimentos e das narrativas dos seus familiares como foi o racismo durante o período colonial, e onde o princípio que orientou as conversas foi desconstruir a ideia do mito do bom colonizador e da ideia de que Portugal tinha sido um país que se tinha misturado com as populações locais e que não tinha como colonizador, o racismo era uma equação que não entrava. Isto é um mito, não é? Era um mito que nós aprendemos e continuamos a aprender em muitos livros da escola. E, portanto, a ideia era falar com pessoas africanas, negras, que tivessem, como eu disse, não só testemunhado, como ouvido e aprendido na escola esta narrativa do colonizador. No fundo, era pôr através, obviamente que cada pessoa é uma pessoa e fala por ela própria, mas também representa de alguma maneira um ponto de vista, e o ponto de vista nesse aspecto que interessava sublinhar era o do colonizado, justamente porque nós como país temos muito pouca informação e temos muito pouca vontade de, no livro de escola, refletir esse ponto de vista. Portanto, aquilo que é veiculado até aos dias de hoje e que é reproduzido, aliás, depois a Cristina até pode falar um bocadinho sobre isso, porque fez com os alunos dela um trabalho de investigação relativamente aos manuais escolares. Aquilo que é veiculado é justamente esse ponto de vista de Portugal como o país que deu luz ao mundo e, enfim, o bom colonizador.
Entretanto, entre estes dois livros saiu O Racismo no País dos Brancos Costumes, também, que é o resultado de uma série de reportagens no Público sobre o racismo em Portugal e, no fundo, a ideia era não só trazer para o debate público a forma como este mito do bom colonizador e esta história que nós narramos depois tem efeitos práticos no dia-a-dia e em quê, mas também como é que o racismo se estrutura na sociedade portuguesa e como é que se traduz e como é que uma mesma pessoa pode ser alvo de discriminação em diversas áreas da sua vida. No fundo, há aqui, se imaginarmos que há aqui uma série de áreas-chaves nas nossas vidas e que guiam a nossa vida como cidadãos, a justiça, a educação, o trabalho, a habitação, o objetivo era mesmo contar histórias que tivessem, que fossem um exemplo dessas discriminações cotidianas para, no fundo, iluminar o que é isto desta estrutura que, roubando até umas palavras da última apresentação, que não está apenas nas paredes. O racismo estrutural não é uma coisa que está nas paredes, como dizia a Yolanda Évora, é algo concreto que as pessoas vivem, não é? E, portanto, esse era um objetivo com o trabalho do racismo no País dos Brancos Costumes. Este recentemente, vou repetir, mas só para dar aqui um gancho também para a nossa conversa de agora, não falei com tantas pessoas como do primeiro livro. Falei com cerca de 10 pessoas que tinham sido colonas e que tinham vivido em Moçambique e em Angola, porque estes dois países foram os dois países onde houve uma colonização, onde Portugal teve uma presença muito mais forte em termos de colonização humana. Tanto a Guiné-Bissau como São Tomé e Príncipe e Cabo Verde não teve o mesmo número de pessoas, de portugueses que foram colonizar estes países e, portanto, e depois a ideia também era um bocadinho falar do reverso, ou seja, de como é que depois estas mesmas pessoas que foram colonas, quando voltaram para Portugal durante o período da descolonização, como é que foi essa experiência e o que é que essa experiência também formou o seu olhar sobre o que é que foi o colonialismo português. Já falei imenso, queria ter resumido um bocadinho melhor isto e vou passar já a palavra ao Max, que está aqui ao meu lado, mas é também porque o Max tem refletido sobre esta relação entre colono e colonizado e sobre a forma como esta relação, que é uma relação de poder, mas também de confronto, pode nos ajudar a perceber o que é que foi o colonialismo português, mas sobretudo hoje como é que esse debate pode ser feito e deve ser feito no contexto em que nós estamos. Boa tarde, muito obrigado, Joana, pelo convite. É um prazer grande estar aqui e também partilhar aqui esta conversa com Cláudia Castelo, com Cristina Roldão. Joana tem acompanhado os vossos trabalhos, sempre uma referência para mim. E eu podia começar por dizer que juntamente com Deanne Brown, que escreveu um livro sobre a Porta do Novo Retorno, hoje estamos aqui nesta sala com uma história, ok? Uma história que nos precede, uma história perturbadora, uma história cruel, mas também uma história feita de resistências, momentos importantes que aquecem a nossa esperança. Eu podia dizer que o trabalho, eu vou começar diretamente do trabalho, depois eu passo. O trabalho da Joana é desses momentos em que eu aqui particularmente queria celebrar o teu compromisso, queria celebrar também a tua visão, a tua coragem
a tua dedicação também em denunciar aquilo que no segundo livro tu chamas de pacto de silêncio, mas também por fazeres um trabalho jornalístico de rigor sem sacrificar uma militância, digamos assim, militar denunciando, não é? Conjunto de injustiças e desigualdades raciais, económicas e sociais na nossa sociedade. Portanto, também sempre nessa senda de desmistificar e desmantelar o país dos brancos costumes. Não é? Portanto, eu acredito que és uma jornalista também que não está indiferente, ou seja, há uma frase de Abraham Joshua que dizia que a indiferença é um mal, é mais insidioso que o próprio mal. Né? Então, essa indiferença institucionalizada na nossa sociedade é algo brutal e está a deixar marcas cada vez mais indeléveis, infelizmente. Podia dizer que, ao meu ponto de vista, o colono, colonizado, ou seja, o colono, a definição de colônia, eu vejo isso, ele se define pela sua contraparte, que é o colonizado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso é que ele define por aquilo que foi decretado como ano, com uma peça de Índia, com a carga viva, com o nada, não é? E nesse sentido, essa categoria acaba por ganhar coerência, porque ela parasita e depende da desumanização e do despojamento, da dispossessão da pessoa colonizada. Okay? Porque nós sabemos que dentro do palco colonial nós temos uma multiplicidade de sujeitos históricos que vão ocupar a situação colonial, digamos assim. E a ocupar, temos desde Portugal de 1943 a 1974, temos assim uma leva grande, pessoas que chegam agora a Moçambique, por aí fora, né? E outros foram para São Tomé, mas eu vou falar sobre isso também. Ou seja, a ocupar temos administradores, temos gestores, temos padres, temos mulheres, homens, enfim, infinidade de categorias, pessoas que saem do Alentejo, de trás dos montes para em direção a Angola, Moçambique, por exemplo. Bom, tu tens referido no teu último trabalho. Mas uma coisa é certa, ou seja, independentemente de qualquer situação de injustiça, aqui vou parafrasear Frank Wilderson, no final do dia, essa pessoa vai dizer com aquele alívio existencial: eu não sou um colonizado. E aí a diferença para mim exatamente é que o colonizado, a categoria do colonizado, ela se dá pela distribuição desigual da violência, que acaba por fazer, digamos assim, essa cesura entre o colonizado entre o colono e o colonizado. O regime de Estado Novo assinou com várias, vou utilizar um termo da Padrei, várias notas promissoras, pessoas que podiam ter produção na carreira, podiam converter pessoas ao cristianismo e por aí fora, ou seja, promoção social, carreira, etc. Então, ao assinar com isto, as pessoas obviamente tiveram expectativas do que é estar nesse terreno colonizado, onde ele podia ser um proprietário, aqui um proletário, um trabalhador qualquer, digamos assim, chega lá, posso ter 2 empregadas, posso ter terra e por aí fora. A aspiração do colonizado é totalmente diferente. Nesse contexto, eu quero destruir o mundo colonial. Eu quero destruir os protocolos, as suas instituições, os seus códigos jurídicos e por aí fora, as suas regras todas. Aprendemos isso com Fanon, que este ano celebramos o centenário, né? Frantz Fanon, que é exatamente, ou seja, a destruição da economia do roubo, a destruição da economia libidinal. Temos de falar cada vez mais da violência libidinal, dessa combinação entre o terror e a violência, a brutalidade contra mulheres negras em África.
E o objetivo não era simplesmente só a destruição do modo de produção, do capitalismo, da dominação e da exploração. Ele quer realmente destruir todos os parâmetros jurídicos. Ele quer destruir o ato colonial. Ele quer destruir o Estatuto Indigenado de 1956. Ele quer destruir essa ideia do país luso-tropical, essa farsa do sensacionalismo do colonialismo português, da deportação para São Tomé e Príncipe, do recrutamento para as minas na África do Sul. Não é? Portanto, toda essa, digamos, essa gesta do colonialismo português, ou seja, vai desde o modo de produção até do lado simbólico, mas também do lado burocrático. Não é? Depois eu podia acrescentar mais algumas coisas, mas por enquanto vou ficar aqui. Ou seja, no fundo, estás-nos a dar uma visão do colonizado como alguém que ativamente combate e não que aceita aquilo que lhe é imposto, não é? E portanto que é algo que também falta muito nas nossas narrativas, que se tornou um pouco veiculado de forma sistémica, que é a ideia de que o colonizado aceita, não é? Mas não, o colonizado resiste, confronta, faz avançar, mudou a realidade também, não é? Por alguma razão depois nós tivemos o 25 de Abril. Cláudia, tu tens estudado imenso esta temática, tens dedicado o teu trabalho, a tua investigação a esta realidade, à realidade também específica dos colonos. Fizeste um trabalho incrível, onde entrevistaste também muitas pessoas que foram colonas. Como é que nós hoje, faço a mesma pergunta porque é algo que de facto eu acho que cada vez mais nos preocupa, é como falar destes temas hoje, neste contexto específico em que, enfim, vivemos realidades idênticas noutros países, como tu referias, mas sobretudo estamos num contexto em que a extrema-direita deturpa este debate e leva a narrativa e que toma conta da narrativa de uma forma que era ao contrário daquilo que é o propósito e que nos faz, no fundo, motiva para falar destes temas, não é? Obrigada, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui a falar com a Cristina e com o Max dos livros da Joana. Eu sou uma leitora atenta do trabalho da Joana no público e este desafio, esta pergunta que ela coloca é uma pergunta muito pertinente, porque do ponto de vista da história, a história pode ser também uma ferramenta contra a desinformação. O jornalismo de investigação que a Joana faz, um jornalismo de investigação também com muito ancorado num trabalho de divulgação histórica de grande qualidade e de grande rigor e com espírito crítico, e depois também esta preocupação de trazer as memórias das pessoas que viveram este período. É muito necessário falarmos hoje sobre o colonialismo, e não se fala do colonialismo sem se falar de racismo. Não há hipótese. Não há colonialismo bons, como tanta gente tem dito, e a Inocência Mata diz num dos vídeos no âmbito do primeiro, não é? Do primeiro trabalho. Por isso é muito necessário irmos refletir e fazer um trabalho sério sobre a história, para nos ajudar a perceber como é que chegamos aqui e como é que continuamos em alguns aspectos aqui. E alguns aspectos é também aquela pergunta que a Joana nos pôs. O desafio foi pensar uma revolução que ainda não está concluída, a tal da igualdade racial em Portugal. Mas isto é um problema, de facto, transversal a vários países que foram antigos impérios coloniais. É um problema da Europa, e
e não só, é um problema bastante vasto. E neste momento se vê um recrudescer de impulsos imperialistas, de situações de colonialismo, e eu há pouco, vocês ainda não estavam aí, mas estava a referir o que se está a passar, o genocídio na faixa de Gaza, e é um problema de ocupação colonial, e é um problema de racismo, acharmos que os outros por terem outra cor de pele, outra religião, outra língua, são inferiores. Mas o racismo não é só preconceito. O racismo é o preconceito associado à discriminação. E nós, olhando para a história, e aqui estamos a olhar muito para a história de Portugal, faz falta olhar para a história em geral, mas aqui em particular para a história de Portugal, temos que perceber que o último Império Colonial português, mais centrado em África, é um império relativamente recente, ao contrário do que tantas vezes se diz, 500 anos de ocupação. Não é bem assim, não é? Durante a época moderna há uma presença em enclaves para alimentar o tráfico de pessoas escravizadas, mas a colonização de povoamento com pessoas que iam aqui de Portugal para se fixar em Angola e Moçambique é algo muito recente, é algo depois daquele período da ocupação efetiva, das campanhas de ocupação em Angola, em Moçambique, na Guiné, por isso finais do século XIX, inícios do século XX. E os imigrantes portugueses que se foram fixar nestes territórios foram, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Não é que já não houvesse portugueses nestes territórios, de facto, para alimentarem a máquina do Estado e toda a máquina de exploração dos recursos e das pessoas, os tais colonizados que eram entendidos como força de trabalho e uma forma de obter rendimento daqueles territórios. E a apropriação do território fez através da submissão dessas pessoas e de colocar aquelas pessoas a trabalhar em benefício da potência colonial. Algo que é transversal a outros contextos, mas a maior fixação de portugueses em Angola e Moçambique faz realmente depois da Segunda Guerra Mundial, e até parece um contrassenso num período em que o nazismo tinha sido derrotado, supostamente. As Nações Unidas defendiam que os países que tinham colónias tinham de prestar contas e preparar esses países para a autodeterminação, e há, da parte da ditadura portuguesa, do Estado Novo em Portugal, uma intransigência e uma ideia de que tinha de continuar, aqueles territórios tinham de continuar a ser portugueses, e vai apropriar-se de algumas ideias de um sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, que de uma forma assim muito resumida dizia que os portugueses, devido ao seu passado étnico entre a Europa e a África e todas essas trocas biológicas e culturais que tinham ocorrido na Península Ibérica antes até da fundação de Portugal, estava particularmente apto para se relacionar com as pessoas das regiões quentes, dos trópicos, e que o fazia de uma forma fraterna, igualitária. E este discurso que inicialmente, nos anos 30, quando o Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, não colava com o discurso da ditadura salazarista, de imposição de uma suposta raça portuguesa a povos supostamente atrasados, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, era um discurso muito útil para dizer, bom, Portugal, há aqui um acidente geográfico, não é? Tem um território na Europa e depois territórios em África e na Ásia, mas isso é um acidente geográfico porque é tudo o mesmo país de domínio Timor. E eu considero que essas ideias que foram apropriadas e instrumentalizadas e veiculadas através da comunicação social, do aparelho ideológico do Estado Novo, da própria escola, de alguma forma continuaram depois da Revolução do 25 de Abril, e daí que haja ainda muito a fazer para desconstruir este mito e outros mitos e fazer a tal revolução da igualdade
racial, que eu acho que é extremamente importante, e sem ela, de facto, o 25 de Abril não está completamente, não se cumpriu completamente, e a descolonização também não. A descolonização também está truncada por essa via, parece-me. Obrigada, Cláudia. Se calhar pegando no que a Cláudia estava a dizer, Cristina, e sobre esta presença da ideia lusotropicalista do Gilberto Freire ainda na sociedade portuguesa, de que forma é que tu vês que isso ainda está presente hoje, e nomeadamente nas questões do racismo a nível estrutural? Como é que tu tens refletido tanto sobre isto, olhas para esta questão? Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui e agradecer também à Joana por ter escrito mais um livro que nos ajuda a desconstruir não só a história colonial portuguesa, o racismo na sociedade portuguesa e a branquitude portuguesa. Pode-se pensar que os livros que a Joana faz são livros que servem para, e permitam-me ser um bocadinho polémica, que servem para ajudar as pessoas racializadas. Eu acho que os livros dela ajudam muito que as pessoas brancas portuguesas possam conhecer verdadeiramente a sua história. O Aimé Césaire, no discurso do colonialismo, ele dizia bem, o colonialismo cria esta ideia, não é, de que há os selvagens e os civilizados, não é? Mas o colonialismo é a barbárie, o colonialismo é a selvageria, não é? E há aqui uma das pessoas que tu entrevistas no livro, que é o filósofo José Gil, e que fala como o período colonial levou à construção de uma subjetividade colonial, não é? E ela mantém-se ainda hoje, tem continuidades, quer nos discursos individuais das pessoas, quer depois, por exemplo, em discursos oficiais, não é? Portugal a apresentar-se como um povo que tem uma missão histórica, não é? Ou nos nossos manuais escolares, por exemplo, apresentando a chegada dos portugueses ao Brasil, com crianças dos povos originários a dizerem que bom, hoje é um dia de festa na minha aldeia. Isto existe. Isto existe. Então é um trabalho muito importante para que as pessoas portuguesas brancas se possam reconhecer na sua história, possam não embarcar em alguns mitos que continuam a ser reativados para alimentar forças de extrema-direita, ideias de Portugalidade, que estão muito presentes e a crescer, aliás. A crescer. Mas eu acho que o trabalho da Joana ainda faz outra coisa, e não sei se me vou alongar um bocadinho, estava aqui a olhar para as mulheres, que eu acho que se ela é importante, que se este trabalho, porque ele vai cruzando uma coisa, assim como quem não quer nada da coisa e tal, vai cruzando raça e classe a toda a hora, não é? E vai desconstruindo também esta ideia de, bem, o colonialismo português não era bem um colonialismo a sério, por um lado, porque, por causa do lusotropicalismo, os portugueses teriam uma aptidão inata para o diálogo e para a miscigenação, não é? Mas também a ideia que era um colonialismo com poucos recursos, portanto não conseguia mesmo colonizar, não é? E eu acho que nós devemos pensar o que é que quer dizer, porque nós não temos assim tantos exemplos, colonialismo e fascismo ao mesmo tempo, não é? Estes dois regimes de violência brutal a funcionar ao mesmo tempo. Nós precisamos de pensar sobre isso quando estamos a pensar em colonialismo português. Esta ideia de uma Portugalidade, ou de uma ideia de Portugalidade que divide a classe trabalhadora e as suas classes, a sua classe trabalhadora branca, como dizia o Du Bois, não é? O salário racial, não é? Que é a possibilidade de ser superior a alguém, não é? De ser superior à mulher da classe trabalhadora, a questão de género também, e também a possibilidade de ser superior, de ser patrão de alguém, não é? As pessoas negras, neste caso. Então, eu acho que este livro também traz contributos importantes, não só para desfazer mitos à direita, mas desfazer mitos à esquerda também, sobre a ideia de que o racismo é só uma coisa de identidade, não é uma coisa individual. Há pessoas que sentem, não é? Há pessoas que são racistas, há qualquer coisa na cabeça delas, não é?
que as faz serem racistas, e depois há pessoas que sofrem o racismo e o trauma. Essa é uma dimensão, obviamente, mas há também aqui toda uma dimensão mais estrutural, não é? Quando a Cláudia falava também de como o racismo é uma questão à escala global, é à escala global não só porque há muitas pessoas no mundo a pensar assim, não, é porque a nossa organização económica e política à escala global tem as suas raízes nisso e perpetua muitas dessas desigualdades. Isto dava muita conversa e, portanto, eu vou terminar com uma sugestão, porque acho que a Joana vai continuar a produzir livros sobre isto, não é? E eu ia lendo o livro, é um livro que se lê muito bem, é um livro que tem as dimensões analíticas todas escondidas por trás do texto, parece que não, parece que é tudo, que é uma coisa fluida, mas tem muito pensamento por trás. E eu acho que, ou eu gostava muito que ela um dia se dedicasse a procurar também o rastro do capital disto, das empresas. Onde é que está esse dinheiro? Estamos a falar de reparações. E é preciso acabar de uma vez por todas com este recorte temporal, não é? Que parece que o colonialismo aconteceu lá longe e há muito tempo atrás. Mas não, ele está presente, não é? E então seria muito interessante e mexer efetivamente com quem mais beneficiou, não é? E continuar a beneficiar deste silêncio. Obrigada, Joana. Obrigada eu, obrigada. Ainda não terminou o debate, mas curiosamente esse é um tema, a questão económica. Há um estudo do Pedro Lens sobre um aspecto particular da economia do colonialismo, mas nós, Cláudia, nós não sabemos, no fundo, não temos maneira, até hoje não há estudos sobre as contas do colonialismo, não é? Quanto é que Portugal durante X anos beneficiou das ex-colónias, com o quê? Com que comércio, com que produto exato. Isso é algo que está por estudar, o que também reflete, tal como em relação à história da escravatura e à ausência total de um corpus académico forte e sólido sobre o estudo da escravatura. E isso mostra um pouco também, Max, Cláudia, Cristina, quem quiser responder, mostra um bocadinho também esta distância que nós temos como sociedade do lado incómodo da nossa história, não é? E o que é que também isto diz, o que é que acham que isto diz sobre nós, como sociedade, sobre esta revolução que está por cumprir, não é? Vou só falar duas coisas. Essa da revolução por cumprir, quando falamos de reparação, eu gosto sempre de dizer uma coisa. Primeiro ponto, quando estamos em Portugal, queremos reparar alguma coisa, há uma geração toda que nasceu depois de 1981 que não tem nacionalidade. Pessoas que eu conheço com 40 e tal anos, eu vivo na linha de Sintra, com 40 e tal anos, com 50 anos, que nunca saíram dessa região, que nunca saíram de Portugal. Essa é a primeira reparação que nós precisamos começar a falar. Porque a distribuição, tal como na situação colonial convencional, nós vivemos numa era neocolonial, vamos pôr assim, da continuidade colonial, falando isso, nós temos, tal como no passado, essa distribuição desigual da violência ocorre nos dias de hoje. A distribuição desigual do conforto, do prazer, a distribuição desigual de acesso à saúde, de acesso à educação, que tens trabalhado muito, Cristina, de acesso a um conjunto de questões, mas também porque há uma desigualdade grande, há uma distribuição desigual da vida plena. Então estamos a falar de coisas muito sérias, ok? Eu queria, portanto, fazer esse ponto sobre essa. Nós falamos da reparação, ou seja, da restituição da humanidade às pessoas negras, às populações colonizadas. Mas este ponto para mim é muito importante. E não só porque eu tive
primos, familiares vários aqui em Portugal passaram por essa situação até muito recentemente. Um sobrinho meu de 5 anos passou por essa situação até recentemente. Ou seja, isto era porque a lei da nacionalidade mudou e houve muitas pessoas que nasceram em Portugal, não era a questão da nacionalidade que estás a referir, não é? Que ficaram estrangeiros num próprio país, não é? Ficaram com a nacionalidade dos pais. Mesmo em relação às pessoas que já não têm direito mais à nacionalidade porque cometeram um delito superior a 3 anos. Isto é absolutamente injusto, isto é indigno. Numa sociedade que quer incluir, numa sociedade que quer essa palavra, integrar, não é? O que é isso? Excluindo. O problema não é só uma exclusão social. Nós temos uma exclusão legal. São procedimentos burocráticos para excluir pessoas. Não é? Nós às vezes falamos de exclusão social. Não, exclusão legal. Na nacionalidade, na brutalidade policial, a impunidade, no chamado ZUS, sim, Zonas Urbanas Sensíveis, 2016. Para quem não sabe, são áreas delimitadas pela polícia relativamente a determinados bairros que são maioritariamente habitados por pessoas negras ou de origem cigana e, portanto, têm esta designação como Zonas Urbanas Sensíveis, que no fundo é uma maneira de rotular, obviamente, esses espaços geográficos. Não é? São territórios, basicamente, onde o direito à repressão e o direito penal chegam rapidamente. A direito à constitucional habitação, acesso a transporte, isso não. Eu vou ficar por aqui. Se calhar dizia só uma coisinha que me ocorreu quando a Joana lançou este repto, mas que se calhar vai completamente ao lado, mas que me ocorreu. Eu estava há pouco a falar do lusotropicalismo, mas hoje em dia aquilo que nos deve fazer pensar e agir são atos manifestos de racismo explícito. Se, como eu há bocado estava a dizer, no período colonial tardio, nas últimas décadas do Estado Novo, houve uma tentativa de inculcar nos portugueses uma norma antirracista simplesmente para vender externamente que Portugal não tinha colónias. Hoje em dia, aquilo que nós vivemos em Portugal são manifestações de racismo explícito e isso sim não está em continuidade com aquilo que eu estava há pouco a falar do lusotropicalismo. Não quer dizer que naquele período não houvesse racismo explícito, mas houve a tentativa de amenizar. Agora temos situações e partidos políticos com expressão muito grande no Parlamento e com votos, nomeadamente da zona de Sintra, que não têm peso nenhum em ser ostensivamente racistas no que dizem e no que fazem. Cristina, penso que temos 5 minutos, estamos quase a terminar. Se calhar pedir-te para comentar esta ideia que a Cláudia estava a dizer, justamente que no fundo a forma como o discurso tem impacto e esta aparente norma antirracista de um sistema fascista na altura, portanto uma ditadura onde nós vivíamos em que no fundo o racismo era lei, mas havia esta tentativa de, para internacionalmente parecermos todos um só país, não é? Mas hoje vivemos não vivemos o contrário, mas vivemos uma situação, como a Cláudia estava a exemplificar, em que é permitido ser racista explicitamente. Ou seja, que comentário é que isto te surge fazer? Neste momento nós estamos a voltar a um discurso de racismo flagrante e direto e, aliás, de capitalização em cima desse discurso, não é? Não é só que se está a usar esse discurso, está-se a usar exatamente o racismo que se sabe que existe na sociedade portuguesa, ciganofobia, antinegritude, contra as pessoas de origem sul-asiática, para mobilizar votos, sabendo-se que estas pessoas não só representam, quer dizer, uma proporção
bastante baixa da população portuguesa como um todo, como na sua grande maioria contribuem mais do que beneficiam, mas mesmo que coloquemos esses dados todos em cima da mesa, parece que isso não serve para desconstruir, não é? Portanto, nós não estamos no plano da racionalidade. Eu apresento os dados, as pessoas olham para os dados e dizem, realmente o discurso do Chega é um discurso falacioso e que instrumentaliza ódios que existem na sociedade portuguesa, não é? Portanto, é uma coisa que vai mais longe. E é interessante que, ao mesmo tempo, o que eu acho, e outra vez, um dos entrevistados fala, e desculpem se isto é uma expressão meio capacitista, não é? Ele fala que o colonialismo era também uma espécie de esquizofrenia, não é? Porque se podia viver ao mesmo tempo dizendo, e agora estou a saltar para o caso atual, Portugal não é um país racista, mas os ciganos são isto, aquilo e o outro, o bairro da Jamaica é tudo bandidos, mas em Portugal não há racismo. E isto é tudo compaginável. Isto não é uma questão de lógica, não é? Isto não é uma questão de lógica, isto é uma questão de relações de poder. E por isso é que eu também estava a fazer, não é, a provocação, porque me parece que uma parte da desconstrução que nós havíamos de ter pelo menos dado mais espaço a seguir ao 25 de Abril, não é? E por exemplo, as pesquisas da Marta Araújo mostram ali a seguir ao 25 de Abril, os manuais escolares até vão ter um discurso um pouco mais crítico, um pouco mais revelador da história da África e dos movimentos de independência. E depois ali nos anos 90, virada neoliberal, entramos na Europa, já somos outra coisa, voltamos a pouco e pouco, não é? Para um discurso lusotropicalista, não é? E também romantizador, não é? Daquilo que foi, não é? Continuamos a dizer a palavra descobrimentos, já não dá, já chega, não dá. Depois pode-se discutir se é expansão marítima, se é expansão colonial, se é invasão, mas descobrimento já não dá, não é? E está por todo lado. Esta cidade e o turismo desta cidade vive à volta dessa ideia, não é? Já não pode olhar para nenhum lado que não há uma nau, não é? Então, eu acho que nos falta começar também a tocar mais nas elites, que são aquelas que vão tendo o poder de efetivamente fazer algumas mudanças do ponto de vista da política. Não estou a dizer que são as mudanças que se calhar nós gostaríamos, completamente, mas seja no plano intelectual, académico, seja na esfera política, cultura, seja na esfera económica, na esfera da política social, é preciso que Portugal deixe de ter esta posição de que nós não vemos cores e em Portugal não há racismo, pronto, há ali um indivíduo em cima que é, mas é um caso excepcional, não é? Faz parte da identidade nacional portuguesa. E parece que hoje já muita gente a reconheceu, não é? Portanto, há movimentos, vem para a rua e tal, mas depois, em termos práticos, é como se não existisse. Não está nas políticas públicas, não existe como debate político, desapareceram os planos de combate ao racismo. Ou até se diz que isso acicata exatamente a extrema-direita e que, portanto, que é o responsável, no fundo, não é? Bom, estou ali a fazer-me sinais, acho que vamos ter que terminar. Muito obrigada, Max, Cláudia, Cristina. Parabéns, Joana. Obrigada. Obrigada a eu, a vocês, por agradecimento. Tenho só aqui a lembrar que a Joana vai estar agora ali no pavilhão da Tinta da China a dar autógrafos para quem quiser e agradecer mais uma vez a todos.